Alô, bem-vindos uma vez mais ao canal Insights. E hoje nós temos este encontro com um irmão muito especial da Brahma Kumaris. O nome dele é Abhiram. E desde a infância ele entrou em contato com a meditação Raja Yoga, o conhecimento que nós chamamos de Gyan, conhecimento espiritual. Mas também houve um ponto de virada na vida dele em 1994, quando ele foi convidado para ir residir em Gyan Sarovar. Gyan Sarovar é um dos campos da sede principal da Brahma Kumaris, localizado em Monte Abu, na Índia. E ele foi para Gyan Sarovar primeiramente para trabalhar no departamento de jardinagem, onde ele permaneceu por 16 anos, e então ele foi para um departamento muito interessante. Vocês sabem que a Brahma Kumaris serve em diferentes departamentos e há um projeto especial chamado Spark. Spark literalmente significa aplicações espirituais e é uma fundação de aplicações espirituais. E esta fundação trabalha em diferentes campos, pesquisando sobre a aplicação da espiritualidade do Raja Yoga em diferentes áreas, em diferentes campos, e ele será capaz de explicar um pouco mais sobre isso para nós também. Desde 14 anos ele está neste departamento, experimentando com diferentes tipos de projetos. Ele também passou uma temporada no Reino Unido, permaneceu em Londres por 7 anos e atualmente, há 5 anos, uma parte do tempo dele durante o ano, ele passa nos centros de retiro da Brahma Kumaris, próximo a Nova York, chamado Peace Village. Então, seja muito bem-vindo, Abhiram Bhai, ao nosso canal. É um prazer ter você aqui conosco. Muito obrigada, Shanti. O tópico que ele sugeriu, na verdade, para esta conversa é um tópico muito interessante: espiritualidade no tempo presente. Nós temos tantos desafios no tempo presente. Neste momento, mesmo aqui no Brasil, nós estamos tendo essas enchentes massivas no sul do país. Histórico, nunca aconteceu antes nesta proporção, mas nós sabemos que em diferentes lugares, em diferentes partes do mundo, um ou outro desafio está acontecendo, e na vida pessoal de cada um também. Eu tenho certeza que nós enfrentamos tantos desafios a cada dia. Então nós vamos abordar como a espiritualidade pode ser útil e pode fazer sentido neste tempo presente, em que nós temos tantos desafios para enfrentar. E a primeira pergunta, Abhiram, que eu gostaria de fazer é exatamente porque nós também vivemos em tempos em que as pessoas estão buscando muito. Elas estão buscando por Deus, estão buscando pela verdade, estão buscando por sentido, propósito na vida. E em tempos nos quais as pessoas estão buscando, também há muitas possibilidades emergindo. Então, no meio de todas essas possibilidades que nós podemos encontrar hoje em dia, eu gostaria que você definisse, na sua percepção, o que é a espiritualidade verdadeira. Primeiramente, espiritualidade, ela tem muitos significados. No mundo nós misturamos tantas coisas com espiritualidade, confundimos tantas coisas, mas quando você se senta em silêncio e você reflete sobre isto, é correto, é verdadeiro? Quando nós dedicamos tempo para essa reflexão, então nós conseguimos distinguir o que é verdadeiro e o que é realmente benéfico para mim, o que o meu coração me diz, o que os meus sentimentos me dizem, como que eu me sinto confortável, o que eu sinto que é correto, o que é espiritualidade. Para mim,
é disciplina, princípios e o que quer que haja verdade, onde quer que haja verdade. E a verdade, ela pode elevar a minha vida. A verdade, ela pode tornar a minha vida verdadeira. Então, para mim, isso é espiritualidade. Emocionalmente, fisicamente, mentalmente, eu me torno mais forte e eu sou capaz de ir além. Então, isto é espiritualidade. Por outro lado, também é uma união. É reconhecimento mútuo. É o reconhecimento do eu, é o reconhecimento de Deus. Tudo isso é espiritualidade. Muito interessante, e eu acho que tudo que acontece na vida, de alguma forma, tem um segredo por detrás, tem um sentido. Às vezes é a respeito de autotransformação, às vezes tem a ver com cooperação com os outros, às vezes pode estar relacionado a estar em silêncio e ser capaz de entender as coisas. E como eu disse antes, nós estamos vivendo neste momento situações no mundo inteiro que são situações que nunca aconteceram antes. São intensas e acontecem simultaneamente. Então, eu gostaria de perguntar para você o que você acha que é o chamado do tempo presente? Qual é o chamado do tempo neste momento? De uma forma espiritual ou de uma forma normal, nós podemos ver no mundo que fomos nós que poluímos os elementos. De qualquer forma, consciente ou inconscientemente. Quando eu vim para este caminho espiritual, quando eu fui para, especialmente este departamento Spark, é um centro de aplicação e pesquisa espiritual, às vezes algumas pessoas vêm até mim e elas perguntam que nós não fizemos nada errado, por que é que isso está acontecendo na minha vida, com a minha família ou no meu lugar? E eu convenço eles de que talvez não neste nascimento, mas talvez em nascimentos passados, nós tenhamos feito alguma coisa e por isso que estamos experimentando essa situação. E inesperadamente eu recebi um artigo alguns anos atrás. Este artigo era uma publicação de Londres, eu não lembro agora exatamente qual era a publicação, e era um artigo sobre muffins, esses bolinhos, e eu acho que é incrível como que as contas kármicas, elas contam, como que a ação de cada um de nós conta. Então, se eu puder dizer que eu não fiz nenhuma coisa errada na minha vida, nesta vida, mas em algum momento eu comi chocolate, eu usei garrafas, eu usei papel, lenços de papel, alguma coisa, lápis, caneta, livros, sacolas, vestimentas, qualquer coisa, mas aquele artigo especificamente ele está explicando sobre muffins. Naquela época nós íamos até os vilarejos, no nosso vilarejo alguém fazia esses bolinhos, muffins, fazia geleia manualmente, a gente ia e comia, e até hoje em Londres eles costumam ir até alguns vilarejos para comer muffins. Uma vez eles me levaram lá. Então hoje em dia todo mundo quer muffins, mas eles querem muffins na sua casa, na sua porta, mas eles não pensam como é ou de onde aquilo está vindo. Então eu pago, eu dou o dinheiro e eu recebo muffins em meia hora. É fresco, saboroso, na minha porta. Então, ele estava explicando que para entregar aquele muffin na sua porta, quanto processo está envolvido com isto?
Ele começou da fábrica, quanta poluição aquela fábrica produz, quanta água é desperdiçada naquela fábrica, quanto aquecimento, quanto calor é gerado, quanto combustível é queimado, e aí tem o transporte, de novo, ele tem combustível envolvido, e então a embalagem, a caixa, e eles usam químicos para aqueles muffins se manterem frescos e corantes artificiais e tantas coisas. E se eu como um único muffin, há todo esse processo envolvido no qual eu faço parte, eu estou compartilhando desse processo. Então eu comecei a pensar, mesmo que eu adore chocolate, eu como chocolate desde a infância, mas da mesma forma o leite, os corantes, a embalagem, tudo é consumido. Então, se alguma coisa está acontecendo, significa que há uma razão. E sem razão, nada acontece. Então, quando a gente pensa desta forma, a nossa mente fica estável. A gente não entra em pânico. Se a nossa mente se estabiliza, então o nosso intelecto pode funcionar em qualquer que seja a situação que surja. O que eu posso fazer nessa situação? Ao invés de ficar pensando sobre a situação. E então a espiritualidade, ela traz esse entendimento e dá clareza para que eu saiba o que fazer e o que não fazer. Eu sempre explico para as pessoas que ao chorar, se chorar reduzisse a sua dor, eu também me sentaria do seu lado e choraria, mas não acontece assim. A dor continua lá. Mas se você fica feliz, se você fica contente, e se você realiza ou percebe que você fez uma coisa errada e essa é uma espécie de punição, você vai aceitar aquilo. Então, aceite. E aí o poder de tolerância, com o poder de tolerância, cada célula do seu corpo recebe esta mensagem e você tem força para enfrentar aquela situação. Pense positivo, traga uma energia positiva no seu corpo e cada célula do seu corpo recebe aquela mensagem e produz as vibrações. Então a gente tem clareza e tudo mais. Então agora o chamado do tempo presente é: crie uma atmosfera em que você seja poderoso e torne os outros também poderosos. Pelo menos pacíficos. Mesmo se eu deixar o corpo, mesmo se vier uma situação em que eu morra, eu posso morrer pacificamente. Então, talvez o meu karma, ou qualquer que seja a situação, nos últimos momentos, eu posso deixar o meu corpo e partir pacificamente. E então, a espiritualidade, é isso que a espiritualidade traz para nós. E o que eu acho é que o chamado do tempo presente é: sempre veja alguma coisa positiva, torne-se contente e pelo menos pacífico. Isto é útil para terminar com esta poluição sonora, poluição do ar, e também há essa poluição mental. Então nós podemos reduzir esta poluição mental e podemos dar para aqueles que estão nascendo agora pelo menos uma boa atmosfera, uma boa vibração. Então esta é a minha visão e eu tenho trabalhado sobre isto, e eu poderia dizer que eu já consegui alcançar um resultado de mais de 60% nisto. É muito interessante. Na verdade, hoje em dia, há muitas pesquisas científicas que estão acontecendo neste sentido. Há uma área inteira da psicologia que é chamada psicologia positiva, e eles fazem muitas pesquisas científicas exatamente sobre o impacto de pensamentos positivos na nossa vida cotidiana. E nós fazemos muito disso no Spark também.
talvez você pudesse apresentar para nós o que exatamente é o Spark, de forma que as pessoas consigam entender um pouquinho melhor do que na minha apresentação, e seria possível saber se você tem alguma pesquisa que está acontecendo, se é possível medir o impacto da espiritualidade na vida de uma pessoa, porque eu me lembro que vocês fizeram algumas pesquisas muito interessantes sobre o impacto do Raja Yoga, da meditação Raja Yoga no cérebro. Então, talvez você pudesse compartilhar um pouquinho conosco o que é que vocês fizeram em termos de pesquisa, em termos do impacto da meditação Raja Yoga e da espiritualidade na vida prática das pessoas. O Spark significa Centro de Pesquisas e Aplicações Espirituais, e nós fazemos pesquisas em colaboração com diferentes organizações, com diferentes hospitais e também com diferentes pessoas. Então, nós temos 3 sessões, uma é aliviar a dor através da meditação Raja Yoga e ciência natural e experimentos de yoga. Então, nós fizemos muitas pesquisas com algumas organizações de pesquisa, o nosso time, os nossos assuntos e o expertise deles e os laboratórios deles. Então, esse tipo de colaboração que a gente estabelece. E há muitos trabalhos que nós publicamos já, eu vou enviar esses trabalhos e você poderá dar uma olhada neles. E eu vou tentar explicar um pouco a respeito de cada um deles. Um é o alívio da dor através da meditação Raja Yoga. Tinha uma pessoa que teve múltiplas fraturas na sua coluna, ela foi hospitalizada e os médicos disseram: você não será capaz de caminhar pelo resto da sua vida, você vai estar numa cadeira de rodas. E no hospital mesmo, ao escutar isto, ela pensou em alguma coisa que ela poderia fazer, ela conectou com o Spark e ela teve essa ideia: por que eu não faço um experimento com esta meditação? Então, ela fez um cartão de meditação, dieta, exercícios e tudo de uma forma espetacular. E o tanto de intensidade que ela usou para fazer aquilo, com 3 ou 4 meses, ela se tornou normal. Ela pode caminhar, ela pode fazer tudo, as pessoas não conseguem acreditar. Nossa, ela teve um acidente com múltiplas fraturas e os médicos ficaram surpresos. Os médicos, inclusive, se aproximaram dela para fazer com os pacientes deles o que quer que ela tenha feito com ela. Então, ela contactou com o Spark sobre como fazer isto oficialmente e ela manteve toda a documentação, todos os dados e começou a fazer isso oficialmente para os outros. Depois de 4 meses, os pacientes normais, comparados com estes outros pacientes, houve um poder de cura de mais de 80%. E eles começaram a ser curados e começaram a se tornar normais e inclusive receberam alta do tratamento. Então, ela não está fazendo isso somente no hospital, mas este trabalho foi inclusive apresentado numa exposição no Japão. Então, a meditação ela tem o poder para elevar o trabalho de cada uma das células do corpo. O que eu estou pensando, aquela mesma mensagem vai para cada uma das células. Eles dizem que você tem de 70 a 80 trilhões de células no seu corpo. Mesmo que eu esteja piscando, eu esteja movendo as minhas mãos, eu esteja falando, esta mensagem, numa fração de segundos, vai para aquelas células e cria uma ação, uma resposta. O que quer que eu pense,
eu me torno. É por isso que eles dizem que você se torna o que você pensa. As células, elas seguem o seu padrão de pensamentos. Então, o que quer que a alma tenha nas suas qualidades inatas, aquelas qualidades as células também têm. Por exemplo, amor, paz, pureza, poder, sabedoria, todas estas qualidades inatas. E se a pesquisa ela diz que se eu demonstro amor, as células podem entender isto, mas se eu quero ficar com raiva, a célula não reconhece aquele padrão, porque não faz parte das minhas qualidades inatas. Então, quando eu me torno raivoso na minha mente, as células ficam confusas. E elas começam a brigar, a lutar umas contra as outras para demonstrar a minha raiva, para demonstrar a minha expressão através da face, através das mãos. É por isso que eles dizem, antes de brigar com os outros, as minhas próprias células brigam entre si para expressar aquela emoção. Então, é assim que os nossos pensamentos podem criar um impacto nas nossas células. E nestas pesquisas a gente recebe tanta clareza por que eu estou atuando desta forma. Por outro lado, nós fazemos pesquisas sobre plantas, agricultura, no campo da agricultura. Nós especialmente vamos aos campos, sentamos lá para meditar e experimentamos gratidão, damos gratidão e apreciação. Tudo isso está na nossa tradição. Na minha infância, eu me lembro que quando eles semeavam as sementes, primeiro eles adoravam as sementes. Eles faziam alguns rituais com as sementes. E quando eles começavam a plantar as sementes, eles cantavam músicas. Há mais de 1000 músicas regionais na Índia que dando segurança enquanto plantando os grãos, enquanto cortando os grãos, enquanto removendo, descascando os grãos. E eles fazem uma montanha de grãos. Antes de colocar os grãos nos sacos, de novo, eles fazem adoração. Tantas coisas já estão lá na tradição. E a espiritualidade agora, o que nós estamos fazendo é que nós estamos preparando os fazendeiros e os plantadores para fazerem o mesmo, os trabalhadores rurais. Nós temos um projeto de cultivo orgânico e com meditação também. Então, nisso, o que a gente percebe é que a quantidade de proteínas, minerais, o sabor e o tamanho dos grãos e dos vegetais é muito bom. E agora a gente está querendo colocar isso numa pesquisa oficial, e é esse tipo de pesquisa que nós estamos fazendo lá também. E outra coisa, como realmente nós podemos mandar bons votos e boas vibrações para os outros. E quando nós fazemos, isto alcança as pessoas ou não? Então a gente também está, por 9 meses, nós estamos fazendo essa pesquisa, é uma pesquisa que dura 1 ano, nós estamos fazendo isso em parceria com o hospital. A partir do momento em que nasce um bebê em situações críticas, por exemplo, que são mantidos em incubadoras, para eles nós estamos fazendo esta doação de vibrações, nós chamamos isso de Sakash, uma corrente de luz e poder. Nós sentamos em meditação e nós visualizamos eles e enviamos os nossos bons sentimentos através de Deus. Então nós estamos fazendo isso, nós já temos alguns resultados, mas à medida que for evoluindo, nós vamos nos aprofundando. Então, esse tipo de pesquisa nós estamos fazendo. E uma coisa é certa, os meus pensamentos impactam o meu corpo. Isto é 100% certo. Tem tanta pesquisa feita a respeito disso na medicina, com pacientes e etc. Mas como é que eu posso espalhar paz, poder, bons sentimentos de forma que isso está também alinhado com a prática da meditação da Brahma Kumaris, e talvez o ano que vem a gente já tenha o resultado deste pesquisa, que ainda é um piloto que está acontecendo, e aí a gente poderá aprofundar.
Então, desta forma, a gente tem vários trabalhos que estão acontecendo, 25, 30 trabalhos que já foram publicados, inclusive, e ele vai mandar o link para a gente poder olhar um pouco sobre esses projetos. Aquilo que você pensa, você alcança. Quando você acorda, a sua manhã começa. Esse é o tipo de coisa que as pessoas falam a respeito, que significa que a consciência é a energia mais poderosa neste mundo. A consciência ou a energia do pensamento. E isto cria mais impacto. E nas plantas, por exemplo, se você cuida das plantas com amor, então as plantas crescem melhor e florescem. Se você dá atenção, você sustenta as plantas com amor, elas crescem de uma forma muito boa. E isto também foi observado. Então, esse tipo de pesquisa que nós estamos fazendo, e nós estamos recebendo muitos resultados através desse trabalho, e nós, da Brahma Kumaris, nós estamos, todo o terceiro domingo do mês, nós fazemos uma meditação e nós doamos paz para o mundo, e aquela meditação também nós nos tornamos pacíficos e criamos, quando eu fico em paz, eu gero vibrações de paz. Então, esta doação para este mundo, nós também estamos fazendo de forma que pelo menos as pessoas possam sentir alguns microsegundos de paz nas suas vidas. Então, estes são alguns exemplos de projetos que estão acontecendo no Spark e na Brahma Kumaris também. É realmente muito, muito interessante. E nós vamos postar na descrição deste vídeo o website do Spark para aqueles que tenham interesse em saber um pouco mais a respeito das diferentes pesquisas e diferentes trabalhos que eles têm. E também nós podemos, se você achar interessante, Abiram, você também pode postar o material para essas pesquisas que você acabou de mencionar para nós, de forma que se as pessoas tiverem interesse, elas podem aprofundar. Com relação à meditação, nós sabemos que a Brahma Kumaris pratica a meditação Raja Yoga, mas também há muitos tipos diferentes de meditação, especialmente na Índia. Há diferentes gurus e diferentes guias ensinando as pessoas a fazerem diferentes tipos de meditação. Aqui no Ocidente, a meditação mindfulness é muito popular. E eu também sei, porque a gente conversou a respeito disso quando eu estava na Índia, no mês de janeiro, que no Spark vocês fizeram uma pesquisa sobre os benefícios e a duração, o impacto dos diferentes tipos de meditação nas mentes das pessoas. Eu não sei se foi também no cérebro das pessoas. Você gostaria de compartilhar um pouquinho mais a respeito disso? O que é a meditação Raja Yoga especificamente? Qual é um aspecto singular da meditação Raja Yoga? E se você poderia compartilhar um pouco mais sobre essa pesquisa, se vocês fizeram desta comparação entre os diferentes tipos de meditação. Isso é uma pergunta muito interessante e na prática existem milhares e milhares de linhas de meditação, diferentes formas de meditação, mas a Brahma Kumaris ensina a meditação Raja Yoga e nisto nós criamos a consciência da alma e a consciência de Deus. E desta forma, criamos uma consciência mais elevada. Não apenas permanecemos na consciência corpórea, mas vamos além da consciência corpórea. Então, eu poderia dizer que tem dois lados da moeda. Por um lado, estamos neste corpo pensando coisas boas, este é um lado da moeda, e o outro lado da moeda, eu diria que é um super lado, que é ir além deste corpo, desta consciência do corpo e experimentar com a consciência da alma, e é uma consciência muito poderosa. E nesta meditação, o que eu diria é que são 3 passos.
faça com que o seu corpo relaxe, remova tudo que você estiver mantendo na sua consciência, e aí o seu corpo se torna livre, e neste passo, aonde quer que a energia esteja estressada, a gente é capaz de aliviar e libertar a nossa energia. E aí há inclusive um fluxo sanguíneo muito melhor e mais rápido. A outra coisa é que quando eu vou além desta consciência, por exemplo, eu estou morto para este corpo conscientemente, então conscientemente eu estou adormecido para este corpo, porque eu estou morto, entre aspas. E quando eu faço o corpo começa a se curar, começa a relaxar, os músculos, os ossos, a corrente sanguínea, tudo é relaxado. E a minha consciência, então, vai num nível mais elevado, no qual eu sou uma alma, eu sou uma energia atuando através desse corpo. E quando eu experimento isto, a minha alma, eu sou a alma experimentando uma consciência mais elevada, e este corpo então relaxa. Esses são os 3 passos. Esses são os 3 passos iniciais da meditação. Quando você vai aos centros da Brahma Kumaris ou a meditação online da Brahma Kumaris, você vai saber mais a respeito disso, como praticar e como fazer e quando fazer e tudo mais. E nesta pesquisa, como a meditação atua? Você dá 1 minuto a cada hora para relaxamento, para relaxar, para meditar e experimentar que você é uma alma, mesmo por alguns segundos que você experimente essa consciência mais elevada, aquilo também cria um impacto no seu cérebro e talvez rejuvenesça inclusive as suas células e cria positividade e paz para trabalhar na próxima meia hora de forma pacífica e com clareza total. Então ajuda. E então, quando nós estamos viajando, há tantos barulhos à nossa volta. Se você viaja de ônibus ou de carro, você adormece e às vezes um pouquinho de sono já relaxa você, porque você está indo para um estado de sono profundo. Então, da mesma forma como nós vamos além desta consciência do corpo e nós experimentamos aquele nível, aquilo também traz um estado de relaxamento no nosso corpo e vai dar energia. É por isso que na América algumas companhias dão tempo para os funcionários descansarem, fazerem uma siesta por 20 minutos para uma siesta curta. E eles fizeram pesquisa sobre isso e descobriram que quando eles relaxam ou dormem por 20 minutos, então a energia física deles é rejuvenescida. E eles perceberam que a energia deles, o mesmo nível de energia que eles têm de manhã quando eles chegam na empresa, eles conseguem alcançar aquele mesmo nível quando eles têm essa siesta de 20 minutos. E desta forma, a cada hora você dá 1 minuto, alguns segundos para experimentar uma consciência mais elevada e então o seu corpo, as células do seu corpo são rejuvenescidas. E isto torna você mais poderoso. E outra coisa é que a meditação ela pode impactar a sua visão, a sua meta, a sua eficiência no trabalho, a sua confusão, a sua tensão, tudo. Ainda é por isso que na infância, eu não sei no Ocidente, mas no Oriente, quando quer que a gente esqueça alguma coisa, os pais sempre dizem: fique quieto por alguns minutos e você vai se lembrar aonde você colocou o que você precisa.
Eu não sei se é assim aqui. Então, quando nós entramos nessa experiência do silêncio, mesmo que seja por alguns segundos, isso nos dá uma experiência de clareza, porque a minha mente é como um macaco pulando daqui para lá e ela cria tensão. O tempo está passando, eu preciso chegar. Todo esse tipo de pensamentos. E quando eu experimento silêncio, o macaco se acalma e o meu intelecto então começa a funcionar. O intelecto dá a mensagem: sim, você fez isso, e aí facilmente você consegue se lembrar das coisas. Então a meditação, ela canaliza a nossa energia para onde nós queremos chegar. E no intelecto, a sabedoria, nós não... Quando nós aquietamos a nossa mente, o intelecto, então, ele começa a funcionar. E ele funciona da forma correta. E a alma também se torna mais poderosa. Então, eu vou captar virtudes. Frequentemente a gente fica vagueando aqui e ali em busca de paz, em busca de felicidade, em busca de amor, em busca de verdade, de tudo, mas nós não receberemos nada do mundo externo, porque todo mundo está buscando por isso, ninguém está recebendo isso. Qual é a fonte dessa experiência? É conhecer sobre Deus, sobre a fonte suprema. Então, qual é a conexão entre o humano? Quando eu percebo isso, então, quando eu me lembro do meu pai, por exemplo, eu sinto apoio e suporte nas situações. Eu sentirei, ele está lá, ele vai tomar conta de mim, o que quer que aconteça no final das contas. Então, desta mesma forma, se eu crio um relacionamento com aquele Supremo, com Deus, como filho dele, então eu tenho uma autoridade, eu tenho um direito sobre toda a propriedade dele. O que quer que ele tenha é meu direito. Então a meditação Raja Yoga, ela cria um relacionamento com Deus. E então, conscientemente, eu vou obter todos esses poderes, porque ele é a fonte, ele é aquele que tem tudo em abundância nele. E é por isso que nós dizemos que Deus é a verdade, que Deus é amor, que Deus é paz. Então, ao invés de louvá-lo, eu me torno o filho dele. Eu me torno digno de receber os seus poderes, a sua propriedade. Eu não preciso mendigar, eu não preciso pedir, eu não preciso roubar. Se eu me torno digno, naturalmente ele me dará. E quaisquer pais querem ver os filhos felizes. Então, por que é que ele, nos vendo em tristeza, porque eu estou experimentando tristeza porque eu não sou digno de receber essa experiência. A meditação Raja Yoga me torna digno como um filho de Deus. E todos estes são alguns dos impactos da meditação. E eu me lembro das nossas conversas, que eu achei muito interessante, porque naturalmente todas as práticas de meditação são benéficas em um ou outro nível, e cada uma tem benefícios específicos, vamos dizer assim. Ajudam na concentração, ajudam a encontrar soluções para diferentes problemas, ajudam a estar presente, algumas delas ajudam a ser mais positivo, mais grato. Mas eu me lembro que esta pesquisa específica fez uma comparação entre diferentes tipos de meditação, e especificamente por causa que o Raja Yoga tem esse ingrediente desta conexão incrível com Deus,
com esta fonte de poder, a pesquisa demonstrou que a duração do benefício é muito maior ou muito mais longa, permanece mais. Por exemplo, as pessoas fazem meditação e aquele benefício permanece durante muito mais tempo do que outros tipos de meditação. Não era alguma coisa assim? A pesquisa demonstrou. A pesquisa diz que quando nós estamos falando com organizadores e eles perguntaram por que a meditação Raja Yoga, por que vocês fazem meditação Raja Yoga e não outras meditações? Na meditação Raja Yoga, nós não fazemos isso como uma atividade. Nós fazemos a Raja Yoga como um estilo de vida. E qual é a diferença? É que em outras meditações, se eles param a meditação e voltam à normalidade. Quando eles falam, comece a meditação, eles meditam e daí eles fazem alguns experimentos e tem algumas mudanças. Mas no Raja Yoga, se eles dizem pare a meditação, eles vão parar, mas ainda assim eles estão experimentando uma consciência mais elevada, eles não estão saindo daquela consciência. Se você diz faça a meditação, na meditação Brahma Kumaris, eles fazem, mas eles vão mais fundo naquela consciência. Então, para os meditadores da Brahma Kumaris, não é uma atividade, é um estilo de vida. Eles mantêm aquela consciência. É por isso que nós estamos criando um relacionamento com Deus. Nós não estamos vendo Deus como Deus, mas vemos Deus como meu Pai. Se torna a minha parte da minha vida, se torna parte da minha família. E é assim. E esta diferença principal é a que eles têm visto entre outros meditadores e os meditadores da Brahma Kumaris. Eu vou contar um segredo para todos vocês que estão assistindo esse vídeo, que o Abhiram, ele também é muito bom na cozinha, ele cozinha pratos indianos maravilhosos e todo tipo de comida. E você também é tal yogi poderoso, um Raja Yogi muito poderoso. Também há uma conexão entre o impacto da consciência que você mantém enquanto preparando a comida e o resultado, o impacto daquela comida nas pessoas que comem aquela comida, na mente de quem come aquela comida. Você gostaria de compartilhar um pouquinho sobre essa experiência também? Na Brahma Kumaris nós dizemos que de acordo com a comida é a mente, mas no mundo há 5 coisas. Uma é naturalmente, assim como a comida é a mente, a segunda é assim como é a água, então são as suas palavras, a terceira é que assim como a companhia, você é colorido pela companhia, a quarta é que assim como a terra, você vai fazer as ações de acordo, e a quinta é, eu esqueci a quinta, eu vou falar para vocês a quinta depois. Então, essas coisas todas criam muito impacto em nós. O impacto mais poderoso que nós recebemos é o impacto da comida. E quando nós cozinhamos, nós temos esta consciência de que nós estamos cozinhando para os filhos de Deus, para a família de Deus. Nada mais do que isso. Não estamos em busca de sabor, nem em busca de impressionar as pessoas, e não estamos pensando que a minha comida vai ser especial, nada disso. Simplesmente eu estou cozinhando para os filhos de Deus, e isto é tudo. Então, esta consciência faz com que eles também se aproximem de Deus. Não é que eles se tornam fãs meus, não é isso, mas eles se tornam próximos de Deus. E esta especialidade também não é meu esforço, a minha habilidade, mas eu também recebo essa ajuda extra. Então, na minha vida espiritual,
Eu mantenho esta meta de que o que eu quero que eu faça, aquela ação traz outros mais próximos de Deus. Ou seja, isto é serviço. O que quer que eu faça, eu aproximo os outros de Deus. A comida, as vibrações, nós comemos aquilo e aquilo é misturado com o sangue das pessoas. E quer você queira, quer não, aquilo espalha vibrações em você. E é por isso que quando nós fazemos programas de cozinha, de culinária em Londres, uma vez uma pessoa perguntou: por que eu vou gastar esse tanto de dinheiro e tempo e ainda assim eu não sei se o resultado vai ser bom? Eu posso comprar pré-fabricado, feito à máquina, eu só vou lá e eu compro aquilo pronto, pré-pronto. E eu disse: a comida feita por máquinas não pode tornar você um ser humano, vai tornar você uma máquina. E a outra coisa é que qualquer companhia que fabrique produtos e ela sempre tem o objetivo de lucro. E quando eu como aquilo, eu também estou pensando em me tornar orientado pelo lucro e não orientado ou motivado pelos seres humanos. Em todos os aspectos eu vou estar fazendo negócios na minha vida. Eu vou esperar um retorno, um rendimento através daquilo e não experimentar valores ou relacionamentos ou sentimentos como retorno. Mas eu sempre vou experimentar que a pessoa vai me dar alguma coisa em retorno, vai me pagar por aquilo. Mesmo crianças, é surpreendente que se você dá alguma coisa, um presente, por exemplo, para seus filhos, eles imediatamente vão dizer para você: mãe, você deu esse tanto de presentes no ano passado e esse ano esses tantos de presentes. Por que eles estão perguntando? Por que eles não veem apenas o amor materno? Então, esse é o impacto que essas coisas criam na sua mente. E é por isso que eles dizem: cozinhe com as suas mentes, cozinhe de forma simples, pensamento simples, mantenha boas vibrações e alimente os outros. Então, a comida é muito, muito poderosa para criar vibrações nos seres humanos. Muito obrigada, uma explicação muito clara. Na verdade, o tempo está voando e a gente está chegando ao final da nossa conversa, apesar de que a gente poderia incluir tantos outros tópicos. Mas eu gostaria de convidar você, Abiram, para terminar o nosso encontro com uns momentos de meditação. Se você puder conduzir um pequeno comentário, de forma que as pessoas também possam experimentar um pouquinho da meditação antes de nós terminarmos. Tudo que eu peço a vocês é sentarem de forma confortável, relaxada, por 1 minuto, nenhum movimento no seu corpo. Você está morto para o seu corpo. Relaxe, liberte o seu corpo. Onde quer que você esteja, o que quer que você esteja mantendo na sua consciência, relaxe. Retire a sua consciência de lá. Veja a si mesmo como um ponto de luz no centro da testa, como uma estrela brilhante. Eu sou uma energia espiritual, um pequenino ponto de luz, brilhando como uma estrela. Veja a si mesmo.
quanta paz há em mim. Quão belo eu sou. Quão puro eu sou. Quão amoroso eu sou. Eu sou um ponto de luz, brilhando como uma estrela. Muito obrigada, meu querido Abiram, por esta conversa tão inspiradora, e também muito obrigado a todos vocês que estão assistindo. Eu espero que vocês tenham recebido alguma inspiração desta conversa para suas próprias práticas pessoais. E naturalmente, se vocês gostaram, se vocês apreciaram, vocês podem se inscrever no canal e desta forma terão acesso a muitos outros vídeos, conversas. Nós também temos todas as bases da meditação Raja Yoga, temos aulas sobre a alma suprema, e você também vai poder compartilhar isso com outras pessoas que possam ter benefício dessas práticas. Então, muito, muito obrigada e Om Shanti.